E Felipão é o novo técnico do Cruzeiro. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto como a Raposa conseguiu convencer o ex-treinador da seleção brasileira a assumir talvez seu desafio mais difícil em toda a carreira. Quero falar também sobre a medida provisória do mandante que resultou em tantas notícias nos últimos meses e que vai caducar tanto barulho feito por absolutamente nada. Também vou falar sobre a treta entre CBF e Flamengo. Será que o rubro-negro está sendo perseguido pela CBF? E para fechar, técnicos famosos e conhecidos em todo o mundo que foram oferecidos para o Palmeiras nas últimas horas. E aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter todos vocês por aqui. E antes de passar as informações importantes que eu prometi agora há pouco, dá uma olhada nesse recado. Fala aí pessoal, passando para dividir uma excelente notícia com você que acompanha o canal do Nicola. Quem não gostaria de ganhar salário de jogador de futebol por pelo menos um mês? É óbvio que você quer, né? Sabia que você pode trabalhar acompanhando jogos de futebol da sua casa e ganhar uma grana com isso? Agora vem a parte importante, a galera da Full Trader Sports está sorteando até 100 mil reais para todo mundo que se inscrever de graça na promoção. Eles vão ensinar você a ganhar dinheiro de casa, acompanhando a jogos de futebol, e ainda vai rolar um sorteio de até 100 mil reais para você começar com o pé direito. Clique no link na descrição desse vídeo e coloque seu nome no sorteio. Você não vai ficar fora dessa, né? Bora começar o vídeo falando sobre técnicos conhecidos mundialmente e oferecidos ao Palmeiras nas últimas horas. Você já deve saber que desde a madrugada da noite de quarta-feira, o Palmeiras decidiu demitir o Vanderlei Luxemburgo e está em busca de um treinador. Tenho conhecimento de pelo menos 2 nomes de técnicos grandes sugeridos ao Verdão ao longo da quinta-feira. O primeiro deles, o Sven-Göran Eriksson, técnico sueco, que chegou a dar uma entrevista aqui no canal do Nicola, revelando a vontade de trabalhar no Palmeiras. O empresário que o representa na América do Sul procurou os representantes do Palmeiras para sugerir o nome do sueco. Outro técnico importante no cenário especialmente sul-americano e oferecido ao Verdão nas últimas horas foi o Guilherme Barros Schelotto, argentino que durante muito tempo jogou no Boca Juniors e ficou entre 2016 e 2018 dirigindo o próprio Boca Juniors. Com ele, o time chegou a ser vice-campeão da Libertadores naquela final de enorme barulho para o River Plate. A derrota justamente para o grande rival na final da Libertadores acabou determinando a demissão do Schelotto, que foi no ano seguinte, meses depois, no final de 2018 ele é demitido, no começo de 2019 ele assume Los Angeles Galaxy e desde então está disputando a Major League Soccer. Um empresário brasileiro que o representa também por aqui, o nome desse empresário é Wilson Belize, chegou a oferecer ao longo da quinta-feira o nome do Schelotto ao Palmeiras, mas o nome dos sonhos do presidente Maurício Gagliotti é Miguel Ángel Ramírez, informação que você soube ao longo dos 2 vídeos que eu gravei nessa quinta-feira. Há inclusive negociações abertas. Agora já dá para contar que o Palmeiras procurou Miguel Ángel Ramírez para perguntar sobre cifras, para tentar entender a pedida do técnico espanhol que ganha 40 mil dólares no Independiente Del Valle. Isso equivale a mais ou menos 225 mil reais por mês, muito menos do que os 600 mil mensais que o Vanderlei Luxemburgo recebia enquanto era técnico do Verdão. Um dos assuntos mais comentados no futebol brasileiro nas últimas semanas foi a medida provisória 984, assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, a pedido do Flamengo, medida provisória que mudava os direitos de transmissão. A gente sempre se acostumou que os direitos de transmissão pertenciam aos 2 times em campo. Com a medida provisória assinada pelo Bolsonaro, passou a valer de forma provisória e temporária a lei que dava ao mandante o direito de escolher onde transmitiria sua partida. Havia um prazo de 120 dias para que essa medida provisória fosse votada no Congresso Nacional, sob o risco de caducar, e é isso que vai acontecer. Vale a lembrança de que o Bolsonaro havia assinado essa medida provisória no dia 18 de junho, ou seja, no dia 18 de outubro, durante o final de semana, para ser mais específico, no domingo. Ela vai vencer sem ter sido votada no Congresso Nacional, já não há mais tempo para essa votação. Grande derrota de vários clubes brasileiros. Vale a lembrança que dos 20 times que integram a primeira divisão da Série A, só 4 eram contrários à medida provisória. São eles o São Paulo, o Grêmio, o Fluminense e o Botafogo. Dá para dizer que só esses 4 são vencedores nessa questão. Todos os outros 16 que eu não citei, além de vários outros times das séries B, C e D do Campeonato Brasileiro, eram favoráveis à medida provisória. Você deve estar se perguntando por que ela acabou caducando, porque as forças políticas brasileiras acabaram entendendo que essa medida provisória não
não atendia aos anseios da comunidade. O Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara, foi um dos grandes responsáveis por engavetar esse projeto que era muito controverso, até porque surgiu meio que às pressas durante a pandemia do coronavírus, mas de acordo com a avaliação de vários clubes brasileiros, entre eles o Flamengo, o Vasco, o Bahia, o Fortaleza, o Ceará, poderia trazer uma série de benefícios nas negociações dos clubes com as emissoras de TV. Vale a lembrança de que a partir de segunda-feira tudo volta a ser como era antes. Cada jogo disputado tem os direitos de transmissão divididos pelo time da casa e pelo time visitante. Tudo que a gente discutiu nas últimas semanas, aquela guerra entre Turner, Globo, direitos de transmissão, Campeonato Carioca, toda aquela confusão foi em vão. Tudo volta ao normal. Agora falar sobre essa história de uma possível perseguição da CBF em relação ao Flamengo. Como é que surgiu essa história? Você deve ter percebido que o Flamengo foi o único que encarou uma verdadeira maratona de jogos nessa semana. O Flamengo já havia vencido o Vasco no sábado, entrou em campo na terça-feira para jogar com o Goiás, jogou nessa quinta-feira contra o Red Bull Bragantino e ainda tem partida marcada para domingo contra o Corinthians, jogo em São Paulo. Ou seja, de um sábado a outro domingo, o Flamengo disputou 4 partidas. Tudo para que o Flamengo pudesse tirar a partida atrasada que tinha. O grande ponto que tem incomodado uma série de torcedores do Flamengo é que vários outros times também da primeira divisão têm jogos atrasados. E a CBF não decidiu tirar o atraso de jogos desses outros todos os times. A única exceção foi o Flamengo, que precisou enfrentar uma verdadeira maratona e acabou sofrendo as consequências, especialmente nesse jogo contra o Red Bull Bragantino, time absolutamente sem pernas, que acabou ficando no empate 1-1 contra o time de Bragança Paulista, desperdiçando a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo tivesse vencido o Red Bull Bragantino nessa quinta no Maracanã, teria chegado aos 33 pontos e com um jogo a mais do que o Atlético Mineiro teria assumido a ponta. Como empatou, chegou aos mesmos 31 pontos do Atlético e também do Internacional e perde nos critérios de desempate. O Flamengo hoje, nesse exato momento, ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Só para tentar ilustrar e facilitar a sua compreensão, vou te contar outros times do Campeonato Nacional que têm partidas a menos. Atlético Mineiro, o líder do campeonato, tem um jogo a menos do que os rivais. O Palmeiras, o São Paulo, o Grêmio, o Fortaleza, o Ceará, o Bahia, o Atlético Paranaense e o caso mais maluco é o do Goiás. O lanterna do Campeonato Brasileiro, time que enfrentou o Flamengo na última terça-feira, tem nesse exato momento 13 partidas disputadas contra vários times que já têm 16 jogos. Pois saiba que nem o Goiás acabou entrando em campo 2 vezes nesse meio de semana, ao contrário do Flamengo. Você que não está muito por dentro dos bastidores do futebol pode estar se perguntando que motivos teria a CBF para fazer represália contra o Flamengo. São pelo menos 2 casos recentes de queda de braço entre o Fla e a CBF. O primeiro deles quando o Flamengo tentou via justiça, primeiro na STJD e depois via justiça comum com a ajuda dos sindiclubes, não disputar a partida contra o Palmeiras. Você vai lembrar daqueles vários casos de coronavírus. O Flamengo não queria jogar contra o Palmeiras, pediu para a CBF, teve seu pedido recusado, depois pediu para o STJD, também teve seu pedido recusado, e aí surgiu uma ação dos sindiclubes, sindicato que representa funcionários de clubes no Rio de Janeiro, a favor do Flamengo, essa ação na justiça comum que causou um enorme estremecimento entre o Flamengo e a CBF. Pouco depois teve a história da volta do público aos estádios. O Flamengo foi aquele ao lado da FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, que mais defendeu que os estádios voltassem a ter público. A CBF demonstrou claramente ser contrária a essa posição. E tem muito torcedor rubro-negro entendendo que a CBF foi à forra, descontou agora, colocando o Flamengo para fazer essa verdadeira maratona de jogos. Queria que você usasse o espaço para comentários para dizer o que você acha de toda essa situação. Tem represália da CBF? Não tem? A CBF está certa em marcar essa sequência de jogos para o Flamengo? Tô curioso para saber sua opinião. Bora fechar o vídeo falando sobre Felipão, a grande bomba da quinta-feira. O ex-treinador da seleção brasileira é o novo técnico do Cruzeiro. Talvez o maior desafio da carreira do Felipão, e olha que o Felipão já teve vários desafios diferentes, como por exemplo ser técnico da seleção campeã mundial, depois ser técnico da seleção que tomou o 7-1, já treinou clubes no exterior, seleções, enfim, carreira extremamente grande, mas ele pega um Cruzeiro que praticamente ninguém queria. O próprio Felipão já havia recusado recentemente uma proposta do Cruzeiro, e não foi o único. O Lisca Doido do América, o Muricy Ramalho, que é comentarista de futebol, o Humberto Loser, que é técnico da Chapecoense, e mais recentemente o Chamusca, que dirige o Cuiabá, todos disseram não ao Cruzeiro.
Mas nessa quinta-feira, os presidentes Sérgio Rodrigues do Cruzeiro, o José Carlos Brunoro, que é um diretor de planejamento do Cruzeiro, embarcaram para Porto Alegre e conseguiram convencer o Felipão a aceitar o convite, a aceitar a possibilidade de virar treinador do Cruzeiro, contrato até dezembro de 2022, ou seja, quase 2 anos e meio de contrato. Um dos trunfos usados pela diretoria do Cruzeiro para convencer o Felipão foi a possibilidade dele virar uma espécie de manager. Além de ser treinador, ele vai ter uma série de outras funções, vai ter poderes plenos nesse novo Cruzeiro. A questão financeira que tem causado enorme preocupação foi resolvida porque o Pedro Lourenço, o investidor que vinha ajudando o Cruzeiro, mas ao que parece deu uma abandonada no clube nos últimos meses, prometeu ao próprio Felipão que voltará com tudo. Primeiro bancando todos os salários do Felipão enquanto ele for treinador do Cruzeiro, depois pagando as dívidas que o clube tem na FIFA. Assim, dessa maneira, o Cruzeiro vai deixar de correr risco de perder pontos ou de não poder inscrever novos jogadores. Então, com a possibilidade de ser manager, com plenos poderes e com o respaldo financeiro do Pedro Lourenço, Felipão aceitou o convite para voltar a ser treinador do Cruzeiro. Vale a lembrança que entre 2000 e 2001, Felipão dirigiu a Raposa com números bem legais. Ele esteve à frente do clube por 75 jogos, foram 40 vitórias, 23 empates, só 12 derrotas, 63% de aproveitamento, foi campeão da Copa Sul Minas, chegou às quartas de final da Libertadores da América e só deixou o Cruzeiro para dirigir a seleção brasileira que viria a ser campeã mundial em 2002. Para fechar as últimas informações sobre o Cruzeiro, o Felipão vai ter a companhia do Paulo Turra como auxiliar técnico e do Carlos Pracidelli, que é uma espécie de homem da confiança do Felipão. O trio deve assumir o Cruzeiro a partir de domingo. O Cruzeiro entra em campo nesta sexta-feira para enfrentar o Juventude ainda sem Felipão no banco de reservas. A partir de domingo, o Felipão toma a rédea da situação para tentar tirar o Cruzeiro atualmente da penúltima colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. O time tem apenas 12 pontos conquistados, tá 2 pontos, não, agora está 3 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Náutico é o 16º colocado. A diferença do Cruzeiro em relação ao 4º colocado, ou seja, o último time que garantiria vaga para a primeira divisão, esse 4º colocado hoje é o América Mineiro com 26 pontos, o Cruzeiro tem 12, são 14 pontos de diferença. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês na manhã dessa sexta-feira. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver o problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, não custa nada e você dá uma enorme contribuição ao canal. Aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificação toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Para fechar, queria lembrar que você pode e deve virar membro do canal do Nicola para ter direito a uma série de vantagens. Tem bolão do Nicola, tem liga exclusiva do Cartola FC, tudo com uma série de prêmios, além de outras vantagens bem legais. Beleza? Vejo vocês de tarde, tá bom? Até lá, tchau, tchau!